Gostaria de compartilhar com você a segunda história de uma série de 9 meditações de mulheres da Bíblia. Essa semana, com a história de Sara. A primeira informação que a Bíblia nos traz a respeito da esposa de Abrão é que o nome dela era Sarai. A Bíblia fala que esse era um casal muito especial. Eles eram muito prósperos em tudo que eles colocavam as mãos. Porém, a segunda coisa que Deus fala sobre Sarai é que ela era estéril. Deus dá uma ordem a Abraão para que ele saia do meio dos seus parentes e vá para uma terra onde Deus quer dar para os descendentes dele. Aqui começa uma grande peregrinação, uma jornada em que Sarai segue seu marido. Ao chegarem em Canaã, percebe que a terra já era habitada por outros povos, então Deus afirma novamente que aquela será a terra dos seus descendentes. Abrão e Sarai peregrinaram muito naquela terra. Sarai era belíssima. A prosperidade acompanhava esse casal. Rebanhos, empregados, prata e ouro eram acrescentados a eles todo o ano. O rebanho cresceu de tal maneira que as terras não suportavam a quantidade de gado e já faltava alimento para os animais. Foi aí que a caravana de Abrão precisou ser dividida, e seu sobrinho Ló, que o acompanhava, escolheu uma direção. Abrão foi para a direção oposta. Cada um segue o seu caminho, e novamente Abrão se afasta de seus parentes. A peregrinação continua. Deus faz uma nova aliança com Abrão. Olhe para o céu, veja a quantidade de estrelas, assim será a sua descendência. Abrão não entendia. Como pode ser? Eu não tenho filhos. A minha esposa é estéril. O tempo passava e a angústia crescia no coração de Sarai. Então ela teve uma ideia. Ela oferece a sua serva a seu marido, pois já que os servos eram suas propriedades, os filhos dela também seriam. Mas quantas consequências isso trouxe na vida de Sarai? A sua serva engravidou e Abrão se tornou pai. Sarai, porém, continuava com um grande vazio. A esterilidade era vista como uma maldição naquela época. Mas a vida segue. As crianças crescem, as pessoas envelhecem. Só Deus vê o que há no coração dos homens. Então, Deus fala novamente com Abrão. Vês essa terra? Darei ela à tua descendência. Mas estou me referindo à descendência que virá de Sarai. Ele faz uma nova aliança com Abrão e agora acontece algo novo. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Mudando os nomes, ele muda também o significado. Então chega o dia em que 3 anjos fazem uma visita ao acampamento de Abraão e anunciam que dali a 1 ano Sara dará à luz a uma criança. Ao longe, Sara ouve isso e ri em seu íntimo. Porventura eu poderei ser mãe depois de velha? Poderá uma idosa amamentar um bebê? Sim, o Senhor visitou Sara e, como havia prometido, ela deu à luz a um menino. Você sabe qual é o nome que colocaram na criança? Isaque, que quer dizer riso. Sara disse: Deus me deu motivo de riso. E todas aquelas pessoas que ouvirem a minha história rirão comigo. Podemos nos alegrar também com Sara? Queridas, como essa história falou com o nosso grupo de mulheres. A oportunidade de você sorrir novamente. Como é importante nós confiarmos naquilo que o Senhor fala para nós. Como Deus é paciente, falando conosco várias vezes e de várias maneiras até que nós possamos entendê-lo. Quando Deus fala a Abraão para olhar para o céu, como se dissesse a ele: tire os olhos da terra e das dificuldades. Foram tantos bons conselhos que recebemos dessa história. Mas uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o fato de Deus mudar o nome de Abrão e Sarai. Foi como se Deus quisesse ampliar o significado. Abrão significa antepassado famoso, como se o nome olhasse para trás para os seus antepassados. Então, Deus muda para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão, um nome que olha para frente.
E Sarai, que pode ser traduzida como minha princesa, algo mais restrito, mais fechado, muda para Sara, a princesa, como se fosse uma princesa para todos, uma ampliação. Você sabe qual é o significado do seu nome? O nome tem muito a ver com a identidade, com as nossas raízes. Quando Deus falou para Abraão sair do meio dos seus parentes e também mudou o nome dele, ele não estava negando suas raízes. O que acontece muitas vezes é que carregamos dores, fardos e costumes que são tão familiares que acabamos achando que são nossos. Para mim, isso tem a ver em deixar com os outros o que é dos outros e assumir nosso próprio caminho. Assim, vamos conseguir honrar as nossas raízes. Lembra quando Deus falou: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra"? Nos céus estava o futuro de Abraão. Olhe para as estrelas, Abraão. Hoje, nós somos o cumprimento dessa promessa. Nós somos as estrelas. Para finalizar, gostaria de terminar com o riso de Sara. Ela riu 2 vezes, e da segunda vez ela riu melhor. Sim, a primeira vez ela riu porque não olhou para o poder de Deus. Ela acabou olhando para a sua condição, que não era nada favorável à promessa de Deus. Mas da segunda vez, ela riu porque pôde se alegrar com o cumprimento da promessa divina. Deus lhe deu um filho, uma criança que por muito tempo foi desejada. Deus provou que a sua promessa não tarda, e ainda que as condições não nos sejam favoráveis, Ele é poderoso para cumprir tudo o que nos disse. Querida, há algo na sua vida que ainda não aconteceu? Você tem promessas divinas sobre isso? Então continue crendo. Com a história de Sara, nós aprendemos que podemos confiar.